Campeonato Baiano terminou a primeira fase, né? A gente teve a última rodada nesse final de semana, com Vitória e Bahia fazendo seus placares no sábado. Tivemos aí também o Porto e Jacuipense ganhando seus jogos e o jogo cancelado Colo-Colo e Jacobina porque os dois estavam rebaixados e não ia mudar nada na tabela de classificação. Então, com esses resultados classificados aqui, Vitória, Jacuipense, Bahia e Atlético de Alagoinhas, e temos esses confrontos na semifinal. O Vitória vai definir como mandante contra o Atlético de Alagoinhas. E o Jacuipense, por ter terminado em segundo, fez uma grande campanha, Jacuipense, vai decidir como mandante contra a equipe do Bahia. O que não tira o favoritismo da equipe do Bahia nessa semifinal, certo? Na minha opinião. Mas temos aí também essa condição aí do time do Bahia jogar primeiro. Agora no meio do carnaval, né? Vão jogar aí agora. Se no Alagoano tem esse intervalo, o Campeonato Baiano vai ser logo agora no Carnaval, exatamente porque ainda tá na semifinal, então precisa acelerar para terminar logo o Campeonato Estadual, né? Sergipano na tela. Aí, estão vendo, né? A queda de frames aí da live. Toda vez que eu mudo de página no GE, ele dá essa travada. Mas vamos lá. Ainda temos a última rodada a ser realizada, né? A 8ª rodada aconteceu nesse final de semana. Tivemos aí os principais jogos, né? O Sergipe vencendo o Guarani por 4-0 e o Confiança empatando com o Itabaiana. Dessa forma, o Sergipe afasta toda e qualquer possibilidade de eliminação, então tá classificado para a próxima fase, a equipe do Sergipe. O Guarani praticamente tá classificado também, precisa perder e o Barra ganhar e tirar 6 gols de saldo. E também, com o empate, o Confiança garante a primeira colocação. A última rodada, que vai acontecer aí no próximo final de semana, né? No meio do carnaval, essa última rodada vai definir apenas a ordem dos duelos aqui, né? Quem vai jogar contra quem nessa fase aqui de repescagem, entre aspas, né? Para definir os semifinalistas. Confiança folga nessa última rodada e está classificado para a semifinal já diretamente. Já falamos do Alagoano, então vamos pular para o Campeonato Pernambucano. O Campeonato Alagoano está em um corte diferente aqui no canal, certo, gente? E eu já falei antes aqui na live. Finalizada aqui a primeira fase também do Campeonato Pernambucano, nós tivemos na última rodada o Náutico perdendo para a equipe do Decisão e perde a vaga direta na semifinal. O Sport vence o Petrolina. O Retrô perde para o Central. Maguari empata contra o Santa Cruz e a classificação é essa. O time do Santa Cruz termina em primeiro lugar no campeonato. O Maguari termina em segundo. O Maguari ultrapassou o Náutico nessa última rodada porque o Náutico perdeu. E aí o Maguari com 1 ponto a mais ele passou o Náutico, né? O Sport termina em 4º colocado, Decisão em 5º, Retrô em 6º. E aí, mais uma vez, teremos no mata-mata Náutico e Retrô. Tem sido recorrente eles se enfrentarem, né, nos mata-matas, o Náutico e o Retrô. Então temos aí já na segunda-feira, né, dia 3 de março, no meio lá do Carnaval, o Náutico jogando contra o Retrô, partida única, certo? Valendo vaga na semifinal. Retrô que fez um ano bem ruim, bem abaixo das expectativas, né? Um time que, mesmo jogando Série D, sempre estava se classificando lá nas primeiras colocações, né? Eliminando aí os outros adversários e tal, chegando em final também no Campeonato Pernambucano, mas nesse ano agora o Retrô termina na última vaga de classificação para a segunda fase, né? E aí vai jogar contra a equipe do Náutico também, assim como o Sport joga contra o Decisão. Para a próxima fase, a gente tem o Santa Cruz jogando ou contra Sport ou Decisão, e o Maguari aguarda Náutico ou Retrô para a semifinal. Aí a semifinal já também nos outros finais de semana, aí vão após o Carnaval, né? Já para definir os finalistas do Campeonato Pernambucano. Favoritos aí, na minha opinião, Sport e Náutico.
por serem os mandantes, e claro, também o Sport, pô, time de primeira divisão, mesmo tendo feito um campeonato abaixo da expectativa, pelo nível do time em relação à competição, o Sport é favorito contra o Decisão. E Náutico contra Retrô, o Náutico terminou ali em terceiro colocado, né, vacilou ali no finalzinho, perdeu a classificação direta, mas o time do Retrô vem tropeçando muito, né, foi o sexto colocado, não é isso? Terceiro contra sexto, quarto contra quinto, isso. Sexto colocado. Então, é um campeonato que o Retrô vem vacilando, né? 4 pontos de diferença aqui, então creio que o time do Náutico seja favorito nesse duelo. Vamos para o campeonato paraibano. Um campeonato que está também na sua fase semifinal. Licença, aqui. Tivemos aí a última rodada também acontecendo, né? Nesse final de semana, na verdade, já tivemos o Sport de Patos vencendo o Picuiense, o 13 vencendo o Nacional de Patos, o Botafogo vencendo o Souza. Aí o Botafogo não deu brecha também, né, pra perder a segunda colocação. Não alcançava o Souza, mesmo assim, mas poderia perder algumas posições, né? O Campinense empatou contra o Pombal e o Serra Branca venceu o Alto Sport. Rebaixados, o Alto Sport. E, cara, o Alto Sport, se tivesse ganho, teria se salvado, hein? Mas levou uma sapatada e foi rebaixado aqui. E tivemos aqui também a equipe do Campinense sendo eliminada no campeonato. Se tivesse ganho o seu jogo, o Campinense não teria passado de fase, né? Teria ido para 16 pontos apenas, então tá eliminada a equipe do Campinense. E aí a gente tem os duelos da próxima fase. O Souza contra o Serra Branca, e que o Souza é favorito, né, para esse duelo de semifinal. E o outro duelo, um clássico, né? O Botafogo contra o 13. Vão jogar aí nos finais de semana após aí o Carnaval, né? Os campeonatos estaduais aí terminando um pouquinho mais tarde, né? O Alagoano vai terminar nesse dia 15, né? Então os outros campeonatos ainda tem semifinal para jogar. E o campeonato sergipano ainda tem uma rodada ainda, né? Então, favoritos aqui o Souza, na minha opinião, e, cara, eu acho que esse ano eu ainda não assisti nenhuma partida, nem do Botafogo, nem do 13, velho. Mas, pela campanha, creio que o Botafogo vai. Só um chute aqui também, tá, gente? Não tô nem dando palpite mesmo. Campeonato Potiguar, seguindo, vamos. O Campeonato Potiguar teve já as suas definições aí dessa repescagem, né? A gente teve o Laguna eliminando a equipe do Globo e o Santa Cruz confirmando a classificação em cima do Potiguar. Como eu tinha falado, o Laguna, pra mim, era favorito nesse duelo, porque segurou um empate na ida, e o Santa Cruz conseguiu fazer um bom placar na ida e segurou na volta, ainda garantiu, né? Garantiu aqui, fez mais 1-0 e passou de fase com tranquilidade, eu diria. E agora, na semifinal, a gente tem, claro, tendo ainda ABC e América de Natal como os favoritos nesses duelos, mas já temos os seus adversários, o ABC contra o Laguna e o América contra o Santa Cruz. Seguem aí como favoritos o ABC e o América. Campeonato Cearense. Tá aí na tela o Cearense, né? Tá aí na tela a propaganda, na verdade. Oxe. Bugou. Agora sim. Jogos definidos também aí no Campeonato Cearense, né? O Maracanã garantiu aí a sua classificação ganhando mais uma partida, assim como o Ferroviário, né? Como eu tinha falado, cara, o Ferroviário jogou a partida de ida como mandante no PV e a partida de volta jogou no PV também. Então era pra mim favorito nesse jogo. Assim como o Maracanã também já tinha ganho a partida de ida, né? E jogando como mandante,
acabou vencendo e sendo o semifinalista. E aí, olhando agora, a gente tem o Ceará contra o Maracanã e o Fortaleza contra o Ferroviário. Claro, segue pra mim o favoritismo de Ceará e Fortaleza nesses mata-matas aí, por serem os times lá de Série A, né? E então, pra mim, são os grandes favoritos aí desses dois duelos, mas já conhecem aí os seus adversários. Campeonato Piauiense. Vamos aqui para o Piauiense. Ainda sem a definição, né? Vão jogar no próximo final de semana aí os times, né? O River ganhou a sua primeira partida. Cara, o River, que se for eliminado aqui, é rebaixado, né? Mas conseguiu ganhar esse jogo. Então ainda segue o sonho de se salvar. E ainda de quebra ir pra semifinal, né? Semifinal não, quartas de final. Não é isso? Não, semifinal. É isso aí. Mas enfim, tá aqui o River, né? Se perder e for eliminado, é rebaixada a equipe do River, né? Porque, como eu explico aqui, somam a primeira fase com a segunda fase, e aí os eliminados que tiverem as duas piores campanhas somada a primeira e segunda fase são rebaixados. O River, mesmo com essa vitória, só foi a 5 pontos, que é a mesma pontuação do 4 de julho. Né? Então, para o River ser eliminado, precisa perder. E se perder o jogo, fica com 5 pontos. E aí é rebaixado o time do River. Então o River precisa jogar tudo que tem aí nesse jogo. E vai jogar no Albertão também, né? Então joga, entre aspas, em casa contra o Piauí. E aí pode se salvar. O que era uma campanha que podia ser trágica para o River, pode se transformar em uma semifinal, né? Então tá ainda sonhando a equipe do River. No sábado vai ter essa definição. O Parnaíba ganhou aqui do Atlético. Vai jogar em casa agora para tentar se classificar. O Altos perdeu a primeira partida para o 4 de julho, mas creio que ainda é o favorito para ganhar, né? Aqui do 4 de julho no partida de volta. E o Fluminense do Piauí venceu já a sua primeira partida do Oirense e joga em casa aí para tentar também garantir a sua classificação para a semifinal. E aí, por exemplo, o Oirense sendo eliminado, ele é rebaixado, né? O 4 de julho já ganhou uma partida, então vai para 8 pontos. O Atlético do Piauí tem... É uma matemática bem louca, né, velho? Desse campeonato piauiense. Mas, enfim. Só vamos descobrir mesmo depois da próxima fase, né? Pode mudar tudo em um jogo, velho. É um negócio bem maluco. E por último, gente, vamos para o campeonato maranhense. Que segue indefinido, né? Tivemos aqui algumas partidas acontecendo, né? O Campeonato Maranhense, como eu venho falando, é um campeonato que tem muitos times ali com 8 jogos, no caso do Viana e do Imperatriz, que é o líder. Times com 7 jogos, Pinheiro e Tuntum. Times com 6 jogos, Sampaio Correia e Motoclube. E times com 5 jogos, Maranhão e IAP. Então, não tem nem como a gente comentar direito o Campeonato Maranhense por conta desse desequilíbrio na quantidade de jogos de cada um dos times. A gente tem o líder do campeonato, Imperatriz, sendo que 1 ponto a mais só do que o Sampaio e 2 jogos a mais do que o Sampaio. Então o Sampaio com 1 empate passa o Imperatriz, né? Então tá muito desequilibrado e não tem nem como a gente comentar, né, esses jogos, velho. É complicado. Mas tá aí, gente, giro pelos campeonatos estaduais aqui pelo Nordeste, né? Falamos sobre todos eles aí pra